Fala aí, pessoal, espero que estejam todos muito bem. Na aula de hoje, nós vamos estudar a primeira lei de Newton, ou o princípio da inércia, a lei da inércia. A aula está bem dinâmica, está com a didática muito boa. Qualquer um que assistir essa aula vai conseguir entender, você não precisa de pré-requisitos matemáticos, até porque a inércia é mais conceitual, não envolve muitos cálculos, e a didática da aula está de uma forma para te facilitar mesmo. Então vamos lá. A inércia é uma propriedade da matéria intimamente ligada à massa. A massa é associada à quantidade de matéria de um corpo. A massa é medida em quilogramas. Você fala, tem 5 quilogramas, 10 quilogramas, 100 quilogramas. E eu falei o quê? Que a inércia é a propriedade da matéria intimamente ligada à massa. Quanto maior for a massa de um corpo, maior é a inércia desse corpo. E um corpo está em estado de inércia quando está em repouso ou movimento retilíneo uniforme. A gente pode dizer que um corpo ele se encontra em estado de inércia, ele está inerte nessas duas situações, repouso e movimento retilíneo uniforme. Eu vou falar mais sobre isso no próximo quadro. E a inércia é a propriedade que faz com que os corpos se oponham a essas mudanças de estado. Que mudança de estado é essa? O repouso ou movimento retilíneo uniforme. Quanto maior for a inércia de um corpo, mais difícil vai ser para mudar o estado dele de movimento. Mais resistência ele vai ter a essa mudança de estado de movimento, ao repouso, ao movimento retilíneo uniforme. Agora vamos entender melhor, vamos nos aprofundar melhor no que significa isso, que vem a ser inércia. Olha só, a inércia está associada à tendência de um corpo em resistir à alteração em seu estado de. Aí tem dois estados em que a inércia se opõe. É o estado de repouso e MRU. Não sei se vocês assistiram a aula de cinemática, mas na cinemática nós aprendemos alguns movimentos, tipos de movimento. MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme é um movimento em que não tem aceleração. É um movimento em que o corpo ele mantém uma velocidade constante. Ou o repouso. O repouso é quando o corpo ele não tem, ele nem está se movimentando, a velocidade dele é zero. Então, deixa eu fazer aqui um esqueminha para vocês entenderem. Um corpo em repouso, ele está parado, então a velocidade desse corpo é igual a zero e a aceleração desse corpo também é igual a zero, ou seja, o corpo não possui aceleração. Já um corpo em movimento retilíneo uniforme, o que é um movimento retilíneo? O corpo ele está andando em linha reta, o objeto, ponto, seja lá o que for, está se deslocando em linha reta, não faz curva. E o uniforme quer dizer que a velocidade não varia, a velocidade é constante. Nesse caso, a velocidade é diferente de zero, mas a aceleração é igual a zero, porque se a velocidade não muda, a aceleração é igual a zero. E o que é necessário para que um corpo que tenha aceleração igual a zero adquira uma aceleração? A aceleração dele fique diferente de zero. Isso nós vimos na aula passada. É necessário que a força resultante seja diferente de zero. Se a força resultante em um corpo for diferente de zero, vai ser aplicada uma aceleração a esse corpo, dependendo da força e dependendo da massa. Isso nós vamos ver na próxima lei de Newton, na próxima aula, que é a segunda lei de Newton. Primeira lei de Newton, a gente não estuda ainda essa relação entre aceleração, força e massa. Nós podemos chegar à conclusão que, se um corpo possui aceleração igual a zero, ele está em estado de inércia. E quanto maior a massa desse corpo, maior a inércia do corpo. Quanto maior a inércia do corpo, maior vai ser a força necessária para aplicar uma força resultante necessária para aplicar uma determinada aceleração nesse corpo. Então, a massa se opõe à força aplicada no corpo, se opõe a essas mudanças de estado, de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. E uma das importâncias desse conhecimento é você entender a diferença entre referencial inercial e referencial não inercial. Na física, o movimento depende de um referencial. Por exemplo, se uma pessoa está dentro de um ônibus, em relação a uma outra pessoa, um ônibus em movimento, em relação a uma outra pessoa que esteja dentro desse mesmo ônibus, essa pessoa está parada. Mas em relação a um poste que esteja na rua,
A pessoa dentro do ônibus está se movimentando. Então, o movimento, o estudo do movimento, depende de um referencial. Porém, existem dois tipos de referenciais. O referencial inercial e o referencial não inercial. Qual que é a diferença entre eles? No referencial inercial, a aceleração obrigatoriamente deve ser igual a zero, a aceleração do objeto usado como referencial. Já no referencial não inercial, a aceleração é diferente de zero. Então, sempre que o objeto, o corpo utilizado como referência para o movimento, estiver em uma dessas duas situações, em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, esse corpo pode ser considerado um referencial inercial. Caso o corpo esteja acelerado, existe uma aceleração aplicada a esse corpo, aceleração diferente de zero, ou seja, a força resultante no corpo também é diferente de zero, esse corpo pode, se for usado como referencial, ele vai ser considerado um referencial não inercial. E qual a diferença disso? Por que essa diferenciação? Porque as leis de Newton, as três leis de Newton, só se aplicam a referenciais inerciais. Por exemplo, se tem um carro andando na avenida, e esse carro está acelerando, a velocidade dele está aumentando. Então, nós não podemos considerar a aplicação das leis de Newton usando o carro como referencial. Podemos usar o carro como referencial, não inercial, mas aí as leis de Newton não estão valendo. As leis de Newton estão valendo para referenciais inerciais. Então, por exemplo, um poste está parado na rua. Em relação a esse carro que está acelerando, o poste também está acelerado. Então, se nós fôssemos aplicar a lei de Newton, nós chegaremos à conclusão de que existe uma força resultante diferente de zero nesse poste, alguma coisa empurrando o poste. E não tem, na verdade, o que está acelerado é o carro. Por isso, referenciais não inerciais não são válidos no estudo, na aplicação das três leis de Newton. Bom, vamos agora para um exemplo mais prático do nosso dia a dia. A partir de agora, nós vamos trabalhar somente com os referenciais inerciais. Aqui nós temos um ônibus na rua, esse ônibus está parado, duas pessoas dentro do ônibus. As pessoas estão paradas, uma em relação às outras, e estão paradas também em relação ao chão, em relação à rua. Então agora vamos dizer que esse ônibus andou, saiu do lugar, foi para frente. Nisso que ele foi um pouco para frente, que ele andou, começou a andar, essas pessoas não estavam segurando, o que aconteceu? Elas meio que tombaram para trás, se inclinaram para trás. Pode ter caído ou não, depende do quanto que o ônibus acelerou. Isso significa que as pessoas foram empurradas para trás ou puxadas para trás de alguma forma? Negativo. De acordo com a lei da inércia, essas pessoas elas simplesmente continuaram paradas aonde elas estavam. Em relação ao chão, as pessoas continuaram paradas. O ônibus é que se mexeu em relação ao chão. E o que aconteceu? De acordo com a lei da inércia, as pessoas que estavam paradas, em repouso, tendem a permanecer paradas. Se elas tendem a permanecer paradas, elas não foram jogadas para trás, nem empurradas para frente, nenhuma força atuou sobre elas. Na verdade, a força atuou sobre o ônibus foi para frente em relação ao ônibus. Essas pessoas se mexeram, só que não foi aplicada nenhuma força nessas pessoas em relação ao solo. As pessoas continuaram paradas. Isso é o efeito da lei da inércia nos corpos, no corpo dessas pessoas, no caso. Agora vamos dizer que o ônibus continuou andando, tá andando, foi embora, as pessoas conseguiram se equilibrar, se seguraram e voltaram à posição normal delas dentro do ônibus. O ônibus terminou de acelerar, está em velocidade constante agora. Vamos dizer que esse ônibus esteja na velocidade de 90 km por hora. Essas duas pessoas elas estão paradas em relação ao ônibus e estão paradas uma em relação à outra. Porém, em relação ao solo, essas pessoas estão em movimento. Só que nós podemos usar o solo como referencial inercial, já que a aceleração dele é zero. E nós podemos usar o ônibus também como referencial inercial, porque a aceleração do ônibus é zero, nesse caso, que ele está em velocidade constante agora. Mas se passa um carro por esse ônibus acelerando em alta velocidade, em relação ao carro, essas pessoas também vão estar aceleradas.
Porém, não existe nenhuma força resultante sobre essas pessoas. Essas pessoas estão com aceleração zero, velocidade constante, sem nenhuma força resultante sobre elas. Esse carro, ele é um referencial não inercial. As leis de Newton não se aplicam a referenciais não inerciais. Para um outro exemplo agora. Agora eu vou mostrar para vocês uma coisa mais prática do dia a dia. Vocês estão vendo essa mulher aqui dirigindo? Cinto de segurança, tranquilo. Ela está dirigindo aí o carro dela. Se ela der uma freada brusca, o que acontece? O corpo dela é lançado para frente? Negativo, o corpo dela não é lançado para frente. O carro é que reduziu a velocidade. O corpo dela, por inércia, tende a permanecer no movimento. Vamos dizer que esse carro esteja a 120 km por hora. E o corpo dela também a 120 km por hora. Os passageiros, tudo dentro do carro a 120 km por hora. De repente o carro freia bruscamente. A pessoa não é empurrada para frente. Em relação ao chão, a pessoa continua com a velocidade que ela estava, 120 km por hora. Pelo princípio da inércia, essa pessoa tende a permanecer com a velocidade de 120 km por hora. Foi o carro que diminuiu a velocidade dele. Então, na verdade, o carro é que veio de encontro à pessoa, não é a pessoa que foi arremessada para frente. E o cinto de segurança serve justamente para quê? Enquanto o carro ele está se movimentando, está parado, acelera. No momento que o carro acelera, o banco ele está empurrando o corpo dessa pessoa para frente. Então, existe uma força resultante nessa pessoa empurrando a pessoa para frente. A pessoa está acelerando. No momento em que o carro atinge a velocidade constante, a força resultante sobre a pessoa passa a ser zero. Agora, no momento em que o carro dá uma freada brusca, o cinto de segurança serve justamente para quê? Para exercer uma força empurrando a pessoa para trás, para reduzir a velocidade da pessoa. Então, com o cinto de segurança, no momento em que o carro freia bruscamente, o cinto de segurança faz uma força nesse sentido aqui, olha, empurrando a pessoa para trás. Aí sim, a pessoa também vai diminuir de velocidade junto com o carro. Essa é a função do cinto de segurança. A pessoa não vai bater cabeça no volante, às vezes até ser arremessada para fora do carro, dependendo da batida, o cinto de segurança segura. Outra coisa interessante, esse encosto aqui, olha, atrás da cabeça aqui. Esse encosto para a cabeça no carro. Para que ele serve? Serve para você encostar a cabeça, descansar, dormir confortavelmente ali? Não, dormir não. Para quem está dirigindo, não. Mas para o carona, dormir confortavelmente ali? Serve para isso? Não. Imagina que o carro esteja parado. E aí vem um carro por trás em alta velocidade e bate. No momento que o carro que veio por trás em alta velocidade bateu, o seu carro vai ser empurrado para frente, bruscamente. E o seu corpo também vai ser empurrado para frente bruscamente pelo banco do carro. E se não fosse o encosto para a cabeça, o que ia acontecer? A sua cabeça, por inércia, iria tender a permanecer em estado de repouso, em permanecer parada. Então, ela iria para trás, mas na verdade não é a cabeça que foi para trás, é o seu corpo que foi para frente e a cabeça ficou. Pelo princípio da inércia, a sua cabeça ficou, porque ela tende a permanecer parada. É um corpo, possui massa, logo possui inércia. E esse encosto serve justamente para quê? Para quando acontecer esse tipo de acidente, que o carro vai ser bruscamente empurrado para frente, o banco do seu carro vai empurrar o seu corpo para frente e esse encosto também vai empurrar a cabeça para frente. Vai evitar que você sofra um acidente grave. A pessoa pode ficar tetraplégica, pode morrer com esse tipo de acidente, pode deslocar, quebrar o pescoço. É sério isso. Então, se o carro tem aquele encosto para pescoço, alguns têm um encosto regulável, regula na medida certa da sua cabeça e não deixa de usar o cinto de segurança também. Outra coisa, cinto de segurança nas pessoas do banco de trás. Para que serve isso? Ah, mas a pessoa está no banco de trás, tal, não está protegida. Além dela não estar protegida, ela oferece risco para as pessoas que estão no banco da frente. Pessoa que está no banco de trás. Quando o carro bate e para bruscamente, essa pessoa ela não vai ser arremessada para frente. Pelo princípio da inércia, ela vai continuar na velocidade que ela estava. Então, ela pode dar uma joelhada na coluna da pessoa que está no banco da frente, do motorista, pode quebrar a coluna da pessoa, ou então ela pode ser arremessada para fora do carro, pode sofrer um ferimento, acidente grave, até morrer. E outro detalhe também, vamos dizer que você seja o motorista do carro, está lá dirigindo, e aí o seu carona, que está do seu lado, não coloca o cinto. De acordo com as leis brasileiras, o motorista é o responsável por orientar todos dentro do carro a colocar o cinto. Se o seu carona não colocou o cinto, você pode pensar, o problema é dele, se tiver um acidente, ele que vai se ferrar.
Negativo. Se tiver uma batida de lado, seu carro está indo e um carro vem e bate de lado, esse seu carona sem o cinto pode bater com a cabeça na sua cabeça e morrer os dois. Às vezes morre só o motorista e o carona não. Então é muito importante o uso do cinto de segurança. Agora eu vou dar aqui um outro exemplo para vocês, bem interessante também de inércia. Esse quadradinho aqui parece um iPhone, né? A maçãzinha aqui da Apple, esse formato, mas não é não, não é isso não. Isso daqui é um carro, é a vista aérea, vamos dizer que você esteja vendo esse carro por cima. E no painel do carro você colocou uma maçã. Esse carro ele está com a velocidade constante, vamos dizer, com a velocidade de 60 quilômetros por hora, ele já diminuiu porque ele vai entrar numa curva aqui. No momento que ele vira essa curva, o que que acontece? A maçã ela se desloca, ela está solta em cima do painel, não está presa em nada, o carro vira a curva, a maçã se desloca. Mas na verdade, a maçã não se deslocou. Olha aqui o que que aconteceu. Vou colocar aqui na tela. Eu vou colocar aqui na tela esse mesmo carro, só que mais à frente, olha só. Olha o que que aconteceu aqui. A maçã, inicialmente, ela estava aqui, a velocidade constante de 80 quilômetros por hora. Quando o carro começou a fazer a curva, a maçã, a tendência dela é continuar em movimento o quê? Retilíneo uniforme. Olha só, ela continua em linha reta aqui. Ela está solta em cima do painel do carro, ela veio para cá. O carro é que mudou a posição em relação à maçã. Mas esse carro continuou a 80 quilômetros por hora. Ele estava a 80 quilômetros por hora aqui, no momento da curva ele continuou a 80 quilômetros por hora. Pergunto, mas se ele mudou de posição, ele entrou em movimento curvilíneo, ele estava em movimento retilíneo, entrou em movimento curvilíneo, e a velocidade dele não mudou, então não houve aceleração. Ou houve aceleração? O que você tem a me dizer sobre isso? Houve sim, porque aceleração é uma unidade de medida vetorial, não é uma unidade de medida escalar. Então, a aceleração ela tem direção e sentido. Houve uma aceleração, digamos que essa curva aqui complete uma circunferência. A aceleração voltada para cá, olha, para o centro da curva. Então, teve uma força empurrando, a força centrípeta, empurrando o carro para o centro da curva. A aceleração do carro mudou, porque a aceleração tem módulo, direção e sentido, é uma grandeza vetorial. A aceleração do carro mudou, embora o módulo da aceleração possa continuar sendo zero. Direção e sentido. Houve uma direção e sentido para essa aceleração. O carro está sendo empurrado para o centro da circunferência, mas que força é essa que está empurrando o carro para o centro da circunferência? Tem alguma corda amarrada, alguém empurrando, puxando o carro, o motor? Não, é a força do atrito entre a roda do carro e o chão, está empurrando o carro para o centro da circunferência, e a maçã ela continuou em linha reta. Agora eu pergunto para vocês, teve a tal de força centrífuga atuando na maçã? Força centrífuga. Vocês já devem ter ouvido esse termo. Provavelmente já ouviram também dizer que força centrífuga não existe. Mas eu falo para vocês, a força centrífuga existe sim. Porém, a força centrífuga só existe para referenciais não inerciais. Nos referenciais inerciais, onde vale a lei de Newton, em que o objeto usado como referencial está com aceleração igual a zero, não existe força centrífuga, somente a força centrípeta, que é a força que empurra o objeto para o centro da circunferência. Mas para referenciais não inerciais, por exemplo, esse carro aqui, no momento em que ele começou a fazer a curva, que o movimento dele estava retilíneo, passou a ser curvilíneo, ele pode ser considerado um referencial não inercial. Então, em relação a esse carro, a maçã sofreu uma força centrífuga, uma força que arremessa a maçã para fora da curva, arremessa a maçã para fora do carro. Isso é a força centrífuga. E o próximo vídeo da playlist vai ser um vídeo de animação, um vídeo em que nós vamos usar tipo uns desenhos animados, umas animações computadorizadas, para vocês entenderem de uma forma mais lúdica a primeira lei de Newton. E qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar nos comentários. Se preferir, pode me mandar um direct no Instagram. Estou aqui para ajudar vocês. E a forma que vocês têm de me retribuir é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Eu conto com a ajuda de vocês. Valeu, gente!